RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 1º de agosto de 2018. 1º de agosto, né, minha gente? Mês 8, é o mês do Dia dos Pais, é um mês que tem algumas peculiaridades, mas vamos ficar no Dia dos Pais. Então, eu digo o seguinte, agosto 8 é velocidade implacável do tempo, ou seja, da passagem da vida. Então, aproveita ao máximo, porque é bom demais viver. Mas com cautelas, né, minha gente? Não avança o sinal, porque senão o perigo está estabelecido, ok? Te liga. Vamos adiante, então, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que hoje temos na Arena do Grêmio Porto Alegrense, às 21 horas e 45 minutos, exatamente 15 para as 10, Grêmio e Flamengo. Copa do Brasil, um jogo importantíssimo, né? Duas equipes de ponta do cenário nacional que estarão, então, nesse cotejo tão importante, que deixam uns dividendos maravilhosos, aí, em torno de 50 milhões para o campeão da Copa do Brasil. Então, o Grêmio fará o seu papel em casa, porque tem que fazer em casa, a famosa lição de casa. Por quê? Porque se não fizer, lá no Rio de Janeiro, a coisa complica bastante. Demais. Então, a hora é agora, é hoje na Arena, 15 para as 10, torcedor gremista empurre a equipe, né, com cautela, evidentemente, paciência para tudo, porque a coisa não se faz assim no tempo mínimo. Se o Grêmio, porventura, tiver a infelicidade de tomar um gol, vamos adiante, que daqui a pouco a gente vira o jogo, né? O Grêmio é campeão de fazer isso também, estar perdendo, mas... E que ojalá que a equipe se comporte devidamente, né? Tenha paciência também com o adversário, né? Nada de jogo ríspido, etc. e tal, e que a arbitragem também se comporte devidamente, dizendo que hoje nós teremos também o árbitro de vídeo, que é uma segurança para o espetáculo, né? Então, se há alguma dificuldade da arbitragem, num lance complexo, uma penalidade, um impedimento, como acontece aí com frequência, temos aí o árbitro de vídeo que pode eliminar qualquer dúvida e dar a sentença para o que é justo, ok? Antônio Augusto Maier dos Santos. Pois, na linha do que o senhor pondera de agosto e Grêmio, eu gostaria de fazer uma emenda. É difícil emendar, Vossa Excelência, mas eu gostaria de incluir o seguinte, senhor José Silva. Hoje, 1º/8, Grêmio e Flamengo, Copa do Brasil. Dia 4 de agosto, Grêmio e Flamengo, Brasileirão. Estudiantes e Grêmio, 7 de agosto, Libertadores. 12 de agosto, Grêmio e Vitória, Brasileirão. 15/8, Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio. 18/8, Corinthians e Grêmio, Brasileirão. 22/8, Brasileirão, Grêmio e Cruzeiro. 26/8, Atlético Paranaense e Grêmio pelo Brasileirão. E o arremate da Libertadores, dia 28 de agosto, Grêmio e Estudiantes. É uma jornada, hein? É time grande. Clube grande. Então isso aqui, José Silva, mas é uma agenda... Eu diria o seguinte, o Antônio Augusto, eu não falo com absoluta segurança, mas é clube grande que disputa 3 competições desse nível, né? Mas só que é demais, entende? É uma jornada exaustiva para uma equipe que enfrenta cartões amarelos, lesões, cansaço, voos, né? Deslocamentos, né? Não é tudo no seu estádio, na sua cidade, viaja para o extremo do país, viaja para o exterior, quer dizer, a gula financeira das entidades é que estabelece esses calendários. Não poderia ser assim, porque não se traduz nesses torneios, não se traduz a qualidade técnica das equipes. Por quê? Porque é exausta a competição. Quando você está em 3 competições, como é o caso do Grêmio Porto Alegrense, em Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. É demais, não há quem resista, mas tem que enfrentar. Quem quer ser campeão, já que o calendário é assim, mas isso aí se estabelece em cima da gula de emissoras de televisão, tá compreendendo? E da própria CBF, tá? E Conmebol, etc e tal, que estabelece esses calendários loucos. Loucos. Tens razão, porque aqui, quando não são 3 dias de intervalo, quando não é 3 dias e meio, dado o turno, José Silva, são 4, e por ali. E essa questão do árbitro de vídeo, tu mencionaste, eu fiquei pensando,
Como seria uma arbitragem de vídeo com o Bernardoni ao tempo que era árbitro? Fiquei pensando, isso é um case. Tu que conhece bem a personalidade de Ayrton Bernardoni, tu teria como dar um depoimento, a tua projeção, como seria o árbitro de vídeo Bernardoni com apito? Não, o Bernardoni, se apitasse ainda, oxalá, que não faz mais isso, coisa boa, se tem uma devida segurança, mas eu tenho certeza que explodiria aquele setor do vídeo. Sem dúvida, não. Que cada jogada na área ele ia tentar. Quando ele estava na gaveta, evidentemente, sim, aquele que eu teria comprado, aquilo ali certamente explodiria. Tu acha que a máquina não ia aguentar? Não ia aguentar. Ia dar um não ia tilt. aguentar. Todo o árbitro que todo mundo aqui, porque não ia até as equipes iam exigir, a equipe que estivesse sendo prejudicada pelo seu tradicional apito mão grande, ia fazer isso aí, evidentemente. Seria um estresse muito grande para todos, então. É verdade. Percival Pugino. Olha, quando começaste a falar sobre o jogo do Grêmio, eu fiquei pensando nessa questão da arbitragem, que na minha avaliação tem causado muito dano. Eu tenho visto muito erro de arbitragem, né? Muita frequência. Com olha, excessivos erros. Entende? A minha pergunta é até para esclarecer a própria ignorância. Tem alguma punição para um árbitro que pratica muitos erros, concentra seus erros num jogo só? Do calendário, da escala. Fica fora de escala. Sai da escala. É uma das maneiras vamos dizer, de penalizá-lo. Né? Porque, como no Brasil... nenhum efeito perante a opinião pública, assim, para dar um... Claro, se estabelece que foi erro, foi equívoco e tal, porque como no Brasil não existe a atividade profissional do árbitro, ele ganha por jogo, né? Não é que nem outros países que ele é empregado da confederação, no caso, e ele tem o seu salário. Se apitar 10 partidas, não sei como é que funciona exatamente isso, ou 5, ele mais ou menos ganha a mesma coisa, entendo eu. Aqui é por tarefa, né? Então, ele tem tudo pago e mais o cachê. Então, a penalização é essa aí, mais ou menos. Ele sai da escala, fica chupando o dedo, né? Tem um desgaste, vamos dizer, moral, né? Na sua qualidade como árbitro. Mas eu acho que vai mais ou menos por aí. A não ser que ele cometa um ilícito de grandes proporções, pode ser até alijado, evidentemente. Né? Pegar uma punição de 6 meses, etc. e tal. Imagina o Bernardoni com uma punição dessas. O Bernardoni, eu vou te contar. Seria uma coisa medonha, né? O Rubens Hofmeister quase enlouqueceu com Ayrton Bernardoni. Foi o presidente da federação de muitos anos. E Nestor Ludwig, que era diretor de árbitros também, falava horrores do Bernardoni. Bernardoni, um beijo pra ti, tá? E não perde fita, não perde VT, que não vai tirar nada de ninguém aqui, tá? Com 832 processos contra mim. 832? Tudo transitando em julgado. Muito bem. Então é isso aí. É isso aí. Muito bem. O que me diz o meu amigo Valdir Bianchessi? Pô, eu estou num dilema hoje que é o de torcer para o estado do Rio Grande do Sul ou para torcer. Essa conversa. Torcer para o meu segundo estado de coração, que é o Rio de Janeiro. As praias maravilhosas, sol, né? Em contraponto com esse inverno tenebroso aqui. Mas eu acho que, independente da minha torcida, o Grêmio sai vencedor do jogo de hoje. Como eu digo, se o Grêmio não fizer a sua lição de casa, ele complica bastante complica-se na competição, porque se ele não obtiver um resultado positivo aqui, em casa, com a sua torcida, com 40, 45 mil espectadores ou torcedores empurrando a equipe no seu reduto, claro que lá é bem mais difícil, né? O Flamengo nos seus redutos, com aquela torcida enlouquecida que tem o Flamengo, a maior torcida do Brasil, além da equipe altamente competitiva também do Flamengo, né? Então, é evidente que a tarefa vai ficar muito mais complicada. Mas eu ouvi falar, eu até não ouvi o técnico, né? Mas parece que ele andou falando demais, né? O técnico do Flamengo, ex-esposa, né? Talvez um pouco jovem ainda, né? Aquela euforia. Muito verde, né? Aquela euforia. Agora, para concluir a questão da arbitragem, na semana passada nós fomos brindados na quinta-feira com uma estupidez que foi o jogo América e Internacional. O árbitro conseguiu errar em 2 lances capitais do futebol, que é o pênalti e a expulsão. Então,
Eu até vou dizer para ti que no impedimento ali, tu tá falando... Tô falando da expulsão do D'Alessandro. E do gol que eles fizeram impedidos. Não, tô falando da mão aos 45 minutos do segundo tempo. Sim, tá certo. Não, tá certo. E aí eu ouvi um árbitro gaúcho dizer o seguinte, que a orientação da... Olha, é por isso que a arbitragem não funciona, não pode funcionar, Dona Augusto. A orientação da FIFA é uma, mas a orientação da CBF é outra. Temos uma divergência. O que acontece aí... Programada, não é nenhuma divergência. O que acontece aí nessa situação é que, em relação ao erro da arbitragem, tudo bem, acontece quando... Faz parte. Faz parte, mas não tá legal. Principalmente com o clube que a gente torce. Agora, a expulsão, esse rapaz, D'Alessandro, me desculpe, o atleta, que eu acho um baita craque, foi um baita craque, hoje está quase pendurando chuteiros, está com o burro na sombra, tudo direitinho. O Gardelon está na hora até de ir embora, eu acho, vai cuidar das suas coisas. Incomodou demais, né? Incomodou demais. Mas o que acontece? Ele apitou demais. Ele complicou demais a vida de árbitros no país. Então o que acontece? Quando ele faz uma vírgula, se o sujeito não interpretou direito, lá acha que ele está buchinchando com o atleta, com o adversário, dizendo nomes, palavrões, como é do seu estilo, e bancando e peitando a arbitragem, então numa dessas aí ele, de maneira irregular, ele acaba pegando Acabou pagando vermelho. o pato. Então, é o currículo do rapaz, é o histórico, lamentavelmente. Então tá. Vamos adiante então, dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Se você, lojista, não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá usufruir de tudo de bom que joga para cima o seu negócio, seu estabelecimento comercial. Alô, lojista, seja sócio do Cindy Lojas Porto Alegre. É demais, é um dos maiores sindicatos, referência no país em gestão e organização. Alô? Também Dia dos Pais, uma mensagem do Cindy Lojas aí, não deixe o seu papai ser um presentinho, não interessa o valor do presente, mas dê um presente ao seu papai, porque ele merece. Já fez, está fazendo, vai fazer ainda muito por você. Ele adora, né? Então, mais do que justo que você, no dia do papai, no Dia dos Pais, dê um presentinho para ele, ou um presentão, de acordo com o seu bolso, a capacidade financeira. Vale a pena, ok? Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. 100% natural, sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Revista Veja consagra o Barranco como o melhor endereço gastronômico para levar o amigo turista. Se ele vier pela rodoviária aqui em Porto Alegre, Mercosul, pela estrada lá, aquela estrada horrorosa de Pelotas, lá que vem lá da fronteira, ou se desce no Salgado Filho, ou desce aqui pela BR-116 de outros estados, Santa Catarina, Paraná, leva para o Barranco, que você não leva castigo. Ele vai sair encantado. Por isso que a revista Veja consagra o Barranco como o melhor endereço para levar o amigo turista, porque ele se encanta com as delícias gastronômicas do Barranco ou do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. É espetacular. Se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por quem? Por Percival Pugina, nosso companheiro de bancada, aqui à nossa direita, é grande escritor, pertence à Academia Rio Grandense de Letras e é um super articulista, né? Então, tudo de bom com Percival Pugina. São comentários, como eu digo, altamente intelectualizados. É um site blog, texto, imagens, portanto, ilustrado, assim que você vai ter formação e informação política acessando pugina.org. Qual é o grande Banco do Sul? O nosso escudeiro, o Banrisul. O banco que está no nosso coração, o banco da terra de todos os gaúchos, né? Ele resolve a situação no corporativo, na pessoa física. Se você quer evoluir, né, no seu negócio, bate no Banrisul. Se tem dificuldades no seu negócio, bate lá no Banrisul. A pessoa física quer prosperar, comprar casa, automóvel, seguros, etc. e tal, tantos produtos que tem, vai lá no Banrisul. Tem dificuldade financeira, está meio enrolado, com muitas contas, vai no Banrisul. As melhores taxas do mercado, as mais civilizadas, são as do Banrisul. O grande Banco do Sul. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade,
Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta ao SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Muito bem, voltamos aqui na atividade e vamos dar conta de que acho que a AGR, né? Agência das rodovias. É a agência. Sim, deverá assumir aqui a nossa Freeway. A EGR. EGR. Empresa Gaúcha de Rodovias, exatamente. Eu acho que é um momento importante para o próprio governo do estado, que estará livrando, pelo menos todos aqueles que transitam pela estrada, especialmente nós gaúchos, né, da buraqueira e do risco de morte. Eu estive na estrada esse final de semana e fiquei horrorizado. A estrada não tem nada em termos de segurança, né? Evidentemente que não tem ambulância, não tem guincho, não tem nada. E diria mais para vocês, eu não encontrei uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Uma, nem na ida, nem na volta. Ou seja, a estrada está para quem quiser pintar e bordar. O sujeito quiser andar 200 por hora vai andar porque não tem ninguém para controlar. Cancelas levantadas, salve-se quem puder. Então, o sujeito que anda devidamente obedecendo à legislação de trânsito é o que é o mais penalizado. Bota sua pele, a da sua família, o seu patrimônio em risco, porque aqueles que são vândalos da estrada estão com as cancelas levantadas. Percival por diante. Não há como ter estrada boa nos recursos, com os recursos que temos, não há como ter estrada boa se não houver pedágio. Não tem como. Não adianta querer inventar, é ruim pagar pedágio. Claro que é ruim pagar pedágio. Na Alemanha, viaja-se de graça, em estradas extraordinárias. Mas a Alemanha é um país rico. Mesmo países ricos da Europa cobram pedágio. E alguns até desviam para passar por dentro da Alemanha, fazem uma volta para não pagar pedágio. Mas é da realidade. Olha, passei várias vezes nos últimos 30 dias naquela estrada de Farroupilha Caxias. Tiraram, tá livre, pode passar à vontade, mas a estrada está ficando em Panareco. Está ficando em Panareco. 122, RS 122. E vai ficar assim para o litoral? Não tem jeito. Não tem jeito. Perfeito. Fala, essa questão é uma questão a ser encarada de frente pelo próximo governo, pelo próximo governador, que é a questão das concessões, que, diga-se de passagem, não passou na Assembleia Legislativa, na gestão Sartori atual. E eu concordo contigo, Pugina. Os recursos para as estradas terão que vir do privado. E o privado significa a concessão, a iniciativa privada explorando determinadas estradas e a sociedade pagando o seu pedágio, né, para poder circular numa estrada com mínimo de segurança, que hoje nós não temos. Nós não temos nenhuma estrada segura hoje no estado do Rio Grande do Sul. Aquilo que tu disseste, Antônio Augusto, de fato, nós estamos numa situação no estado do Rio Grande do Sul do ponto de vista da infraestrutura caótica. E o que acontece? O crescimento da economia passa pela melhoria da infraestrutura. Nós temos hoje, pasme, 22%, o custo logístico é de 22% do PIB, enquanto que em países civilizados é 6, 7%. Muito acima ao nosso, inclusive, da realidade brasileira. O Estado tem muito a avançar. Muito a avançar. Se nós não fizermos o tema de casa do ponto de vista das reformas, e essa área da infraestrutura é uma reforma básica, porque ela é o elemento básico de sustentação da economia, o Brasil vai partir e o Rio Grande do Sul vai ficar. Isso é gravíssimo. O Valdir disse um dado aqui que é estarrecedor, se aproxima de 1/4 do empreendimento é para esse tipo de insumo. Então, nós estamos nos deparando numa situação que praticamente inviabiliza negócios de porte grande. Que o grande empresariado, aquele segmento que fomenta realmente um contrato e que gera uma riqueza que interfere positivamente no PIB, ele não tem interesse em se deslocar para um estado onde é praticamente uma aventura. O deslocamento, José Silva, é quase um safari. Nós temos um problema grave nisso, que é o empurrão. Eu, muito timidamente, fui analisar, José Silva, todo o cenário legal
e a matéria de fato que permeia essas circunstâncias. Isso tem que ser apurado, bem bonitinho, porque é inadmissível que haja essa ruptura, essa interrupção de prestação de serviço com essa magnitude. Onde é que vai estourar isso, Valdir Bianchesi? Isso vai estourar lá no judiciário, quando um acidente, um óbito, um animal na pista, 2 animais na pista, isso vai gerar o quê? Dano, lesão. Isso vai desaguar no judiciário, vai gerar depois um precatório. Perfeito. Então é um círculo vicioso que repercute sempre no polo mais enfraquecido. No caso, os nossos telespectadores e todos nós aqui da RDC TV, porque somos contribuintes. Então o que nós vamos ter daqui para frente? Custos dobrados com isso. Eu não sei se não seria o caso de se pensar, diante da própria lei de licitações, de examinar uma perspectiva contratual emergencial para uma empresa idônea que pudesse prestar esses serviços. Porque tem um outro reflexo ainda oblíquo nesse negócio todo, que é lá no prefeito. A um determinado momento vai ser acionada uma prefeitura para que forneça a Silvas uma ambulância, um carro guincho. Sabe-se lá, numa noite de chuva, numa tempestade, o que pode acontecer. Nós estamos avaliando esses cenários todos hoje aqui, em tese, sem esses problemas. Agora, nós temos uma característica própria. Tem a Freeway no verão. Como resolver isso, Silvio? É verdade. Como se explica isso do ponto de vista administração pública? O nome disso é incúria, o nome disso é negligência e o nome disso é responsabilização. Como cidadão, eu fico indignado com isso, porque é absurdo o que acontece num estado que tem uma perspectiva de negócios enorme, mas que negligencia em situações dessa natureza. Como que se explica isso no Brasil? Tu disseste uma coisa certa. O Brasil vai arrancar e vai ficar o vagão. E infelizmente. E ainda tem gente que diz aqui, ainda tem gente que tem a coragem em alguns debates de dizer que o governador José Sartori, José Silva, não paga e não faz porque não quer. Olha, assim, entre nós 4 aqui, os nossos telespectadores, isso se aproxima da calúnia. Isso se aproxima da deslealdade. Agora vão responsabilizar o governador por tudo, até pela incúria na administração da... Mas o Tarso Genro criou o maior dano ao Estado gaúcho, está compreendendo? E vai estourar na mão de José Sartori? É impossível, é só uma pessoa ignorante para poder fazer esse tipo de avaliação. Mas não são, Silvas, aí que está, tu abordaste o ponto nevrálgico, é tipo o canal de dente. Não são pessoas assim, Silvas, pelo contrário, são pessoas das quais se imaginaria por último da fila dizer isso, José Silvas. Mas dizem. E a estrada agora, nessa situação, Pugino, é uma situação para lá de precária, né? Para lá, vamos supor, no fim de semana, vira uma cegonha dessas com carro. E aí? Quem vai fazer a manutenção da pista? Vai sinalizar? Quem fará isso? Terá que ser qualquer um de nós que estiver na estrada. E aí, sabe que isso é correto? Então, são questões, do ponto de vista da administração, inimagináveis. Mas isso se aproxima do quê? Do caos. E nós estamos falando disso agora, inverno. Depois tem a colheita, tem soja mais adiante. Depois tem o veraneio logo adiante. Essas questões precisam de uma solução. Como que nós vamos nos inserir no 3º milênio com essa logística? E tem uma questão, só para concluir esse assunto, que é o seguinte. A Freeway, a 101... Ela é uma estrada que ela tem muita visibilidade, até porque ela é, digamos assim, uma estrada utilizada por uma boa parte da população, principalmente de Porto Alegre, na questão do seu deslocamento para o litoral. Agora nós estamos falando de uma estrada, como tu disseste, Safra e tantas outras coisas, caminhões que neste momento estão se deslocando em direção ao porto. Quem enxerga isso? Quem é que está vendo isso? Quem é que está velando, né, o termo? Estradas com pista única que nós temos aqui ainda, que deveriam estar duplicadas há mais de 10 anos. Como é que eu vou imaginar pista única para Rio Grande? Tem um porto ali, Pugino. Tem um porto. Tem Pelotas, que é uma cidade importante. Para a zona de produção. Escoamento, vem Bagé. Entendeu? Como? Do seu ponto de vista da razoabilidade, sim, tu não encontra argumentos. A própria RS 122 que o senhor falou, imaginar que o segundo polo metal mecânico
da América do Sul situa ali naquela região e que para levar a sua produção pro Porto de Rio Grande tem que passar por essa estrada. Estrada que tem trechos onde nós encontramos cones, aqueles baldes improvisados com lâmpadas dentro. Não, vergonha. É uma coisa perigosa. Fim de tarde, ridículo. Aquele lusco-fusco induz em erro, em acidente. Olha, não sei de estatísticas assim, naquelas denominadas pontas do lápis, assim, acidente, ilícito, dano, etc. É muito risco. E tem a curva da morte ali, conhecida, famosa. Quantas vidas já? Que não há uma solução, né? Bom, vamos adiante. Cumprimentar o Orestes de Andrade, que assumiu aí a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Não vai fazer nada, doutor, porque o teu prefeito não deixa fazer. Aliás, eu não vi o teu trabalho ainda, né, Orestes de Andrade? Porque, falar de quê? Eu não vejo o prefeito se expor esporadicamente, dependendo do veículo, ele vai, ou concede uma entrevista e tal, que é mascarado, ainda você não faz nada, é mascarado, quer dizer, eu não entendo isso aí. Mas o Orestes Andrade saiu lá da TVE, e assumiu aí a Prefeitura Municipal, então, a Secretaria de Comunicação. Cuidado para não ser varrido, como todos os secretários que já foram pelo senhor Nelson Marquesan Júnior. Te cuida, Orestes de Andrade, ok? E se tiver alguma notícia boa, ou ruim, das ruins eu sei todas. Me avisa, tá? Me avisa, porque o senhor é secretário de Comunicação, me dá um alô, por favor, quando tiver notícia boa. Temos aqui, o governo eleva para 1,5 milhão o limite de compra de casa própria como fundo de garantia de tempo de serviço. Olha só. Isso aí, o que diz a matéria? O Conselho Monetário Nacional decidiu aumentar o valor máximo para o financiamento, a fim de estimular, presta atenção, a fim de estimular o crédito habitacional. Mas quando? A partir de 1º de janeiro. Já é outro governo? Quer dizer, agora ele freia, porque o sujeito que tem a ideia de comprar uma casa nesta amplitude de valores, o que ele vai fazer? Ele não vai comprar agora, se ele ia comprar um de 900, sei lá, ele não vai, ele vai esperar. Então, isso aí na realidade, nesse momento, freia o comércio habitacional. É isso aí que faz. Quer dizer, o governo quando anuncia, tem que anunciar, agora, mas não para janeiro. Então, lavando as mãos, porque nem vai estar mais aí, né? Isso me permite? Pois não? Uma perspectiva razoável, isso não vai acontecer. 1º de janeiro, 2 de janeiro, 10 de janeiro, novo exercício fiscal, novo presidente da República, José Silva. Um exercício que inicia com um caixa provavelmente raspado e furado. Porque, via de consequência, Valdir, isso aqui significa uma expectativa de caixa. Não há como trabalhar com essa linha, isso é uma miragem, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela inclusive veda esse tipo de negócio, porque não há como tu estabelecer dentro do novo exercício se a receita é velha. Tu não tem plano plurianual votado ainda. Isso aqui, o Silva falou, o Silva é muito generoso e cauteloso. Isso tem outro nome, isso aqui se envereda até pelo direito penal, o nome disso. Isso aqui, na verdade, é um conto de carochinhas. Isso inviabiliza o setor privado, que é o único que gera emprego no Brasil hoje, é a construção civil, né? Entendeu? Isso aqui é um trave. Nós estamos num período, José Silva, de segundo semestre. Tem a eleição, tem toda a turbulência que isso vai gerar. E agora o governo vem com isso aqui, eleva para cria uma tremenda expectativa. Só que ele tinha que ter dito, a partir de amanhã, ao meio-dia, as agências da Caixa Federal do Banco do Brasil estarão recebendo já as propostas. Lógico, exatamente. Daí está valendo. Amanhã ao meio-dia. Está estimulando, está revigorando o comércio de imóveis. Isso me parece o seguinte, uma estratégia de comunicação ou de marketing do governo querendo criar notícia boa onde não tem notícia boa para dar. Que serve, na verdade, para enganar. É uma estratégia de natureza enganosa. Pode enganar alguém que vai se preparar para obter esse recurso lá na frente e não contar com ele, como pode enganar a própria empresa empreendedora que pode pretender iniciar um empreendimento buscando atender esse mercado, né, e ficar lá na frente a ver navios. Realmente não me parece um anúncio. É um anúncio muito extravagante. Como é que uma empresa vai contratar funcionários, Gina? E há uma expectativa de contratos
num exercício futuro. Se uma loja anuncia que em janeiro de 2019 eu vou vender geladeiras... A 24 vezes? Em 70 vezes, sei lá o quê. Que anúncio é esse? A linha de produção vai encarecer o produto. Transfere para o setor privado um anúncio desse, vai em seguida tem oficial de justiça batendo na porta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho, mas não achei, CDs de Gilberto Gil, Chico Buarque e Caetano. Quando achá-los, trarei aqui e aqui estarei quebrando-os. Porque essa turma petista, sem vergonha, artistas, bons artistas, mas vendidos. Lei Rouanet, encher os bolsos de dinheiro com seus projetinhos de CDs, DVDs, shows, espetáculos. Esse Gil, que foi até ministro, isso é um... Bom, Caetano Veloso e o seu... Esse que é pior, que é esse rapaz aqui, o... Chico Buarque. Chico Buarque. Eu quero quebrar o CD porque não toca mais no meu automóvel, na minha casa, não tem mais. Esses aí não existem. São bons compositores, hein? Até do passado, mas são comprometidos. São comprometidos com o dinheiro que ganharam dos governos petistas. Desse governo ladrão, onde o ex-presidente, que ninguém sabe por que está atrás das grades, mas por que botaram esse pobre homem, esse santo, na prisão? Meu Deus, que crimes estão cometendo. Quer dizer, comete um crime e ele é que passa por criminoso. Meu Deus, o Sérgio Moro vai ser preso. Não, o Sérgio Moro deve ser um lunático, ele deve lidar com bola de cristal, papel de pão, não deve ter prova nenhuma lá. Olha, aproxima-se Eu vou ser educado aqui, né? Isso aqui se aproxima de uma soberba para rejeitar o sistema legal do país. Eu não sei, eu já estou até estudando essa matéria, viu? Determinados pronunciamentos parlamentares nas tribunas estão extravasando o decoro. Eu vou dizer uma coisa, me desculpe, voltando à Lei Rouanet, isso tem que fazer um pente fino, esse Ministério da Cultura, porque tem muito jogo ensaiado, muitos comprometimentos, muita corrupção nesta legislação. Tem gente aí que bota a mão no cofre, mas de maneira muito gorda, com projetos furados, tá? Mas mexe a mão. Eu conheço um monte. Quer dizer, isso aí tem que mudar imediatamente. É o dinheiro público, nosso dinheiro, vazando para os bolsos de alguns, com projetos... mirabolantes. Fictícios. Exatamente. Chamados projetos culturais. Culturais para o bolso deles. Silvas, é aquele abnegado que vai lá para a Redenção vender CD independente... Essas pessoas que... Manda ele fazer um projetinho e ver se ele ganha um pila. Não entra no protocolo. Não. É para isso que existe financiamento público, para viabilizar, Valdir, aquele talento das pessoas. Mas dá para os medalhões. Aí que entra, José Silvas. Aí que entra aqueles abnegados que vão aqui para o Brick da Redenção, que vão lá para a Avenida Paulista, vender o seu CD. Ainda vem a fiscalização e leva tudo. Como é que tu... Mas essa Lei Rouanet, inspirada na personalidade de um homem extraordinariamente decente, que era o embaixador Rouanet, um homem decente, um intelectual de primeira grandeza. O nome dele está sendo vilipendiado. É verdade. Por conta de estelionatários, vamos ser bem sinceros aqui. Tem gente que responde a ação penal, que responde a ação civil pública, que responde perante o Tribunal de Contas da União por desvios da Lei Rouanet e posa de bacana na televisão. E agora, em seguidinha aí no horário da televisão, vai aparecer apoiando gente que está presa. Exatamente. E outra coisa, eu dei 3 nomes aqui, eu pequenininho, o elenco é muito grande, os baba-ovo do PT. Percival Pugiano. Estão todos muito ricos. Eu estava me lembrando... É debaixo desse guarda-chuva. A história está cheia de exemplos de mártires, muitos, inclusive, santos canonizados. E eu vou citar um porque esse especificamente era políticos. São Thomas More, né? Que foi condenado à morte e foi executado exatamente por ser virtuoso. Veja só. Por ser virtuoso. Querer fazer do Lula um santo em vida que está sendo penalizado por suas virtudes... Isso é uma ofensa a todos os mártires da história, a todos aqueles que pagaram o preço da virtude. Esse homem está pagando o preço dos crimes que cometeu. Não reconhecer isso, alguém que responde a mais meia dúzia de processos, todos pela mesma causa, que é uma relação promíscua
com gente endinheirada que mantinha negócios com o governo dele, ou sobre o qual ele tinha grande influência. É a mesma história sobre várias modalidades diferentes que se repetem em todos os processos. Não reconhecer isso é fechar os olhos para os fatos, querer condenar um juiz. Me desculpem, os juízes, pluralmente, Exatamente. um tribunal inteiro. Agora, o Globo noticiou hoje, no fim da tarde, que o Supremo Tribunal Federal vai colocar em pauta o pedido de liberdade dele, que nesse momento está lá nas mãos do Fachin. O Fachin vai encaminhar para o plenário e está acertado com a ministra Carmen Lúcia colocar em pauta isto na próxima semana, necessariamente antes do dia 15 de agosto, que é quando inicia o prazo para a apresentação das... Não, aqui o registro das candidaturas, dia 16 das propagandas. Isso. Só tem um detalhe de ordem técnica. A lei complementar 135/10, popularmente denominada Lei da Ficha Limpa, ela estabelece lá no artigo 1º, inciso 1, letra E, a decisão colegiada por prática de crimes contra a administração pública e de crime de lavagem e ocultação de bens, valores, gera inelegibilidade. Portanto, este cavalheiro, preso ou solto, está inelegível até outubro de 2037. Não pode concorrer a cargo eletivo. Fala, Valdir. Hoje saiu uma matéria no jornal estadual aqui, em relação aos projetos do governo Sartori aprovados pela Assembleia Legislativa. Então, mostra a matéria que 86% dos projetos que foram encaminhados à Assembleia foram aprovados. E que apenas 3 projetos, ou 2, de forma mais importante, que é a questão do duodécimo, a mudança no cálculo do duodécimo, que significaria uma economia de 700 milhões para o Estado que deve ter em torno de 4 ou 5 milhões de déficit esse ano, não foi aprovado. E não foi aprovado também a questão do plebiscito em relação à possibilidade aí de privatizar esses estatais. Foi um golpe rasteiro, né? Ambos. Tá? O que, em realidade, assim, eu acho que a gente está vivendo aqui no estado do Rio Grande do Sul o extremo da grenalização, né? Porque alguns deputados assim colocam como se fosse uma vitória pessoal. Exatamente. O fato de aprovar um projeto que prejudica toda a sociedade do estado do Rio Grande do Sul, que vai ao encontro do que vocês estão dizendo. Quer dizer, existe o crime praticado, né? pelo servidor público, pelo político, junto a uma estatal, junto a qualquer ação, né? Licitações, etc. Mas existe algo muito similar do ponto de vista do prejuízo da sociedade em relação ao voto, Antônio Augusto, que é dado pelos deputados. Exatamente. Tão ou mais prejudicial ao indivíduo, muitas vezes, do que a ação criminosa. Tem razão, corretíssimo. Em volume de recursos, muito mais. O dano causado... Não há ato de corrupção que supere o dano causado pela caneta. Mas por que o voto parlamentar tem que ser necessariamente tão absoluto? Particularmente, entendo, não há nem como discutir a questão da importância do voto, da imunidade parlamentar, da inviolabilidade. Penso que, até pela minha atividade profissional, eu seria um dos últimos de qualquer fila a pensar de modo diferente. Agora, numa perspectiva de situação econômica, situação orçamentária, situação contábil do Estado do Rio Grande do Sul, esse voto que nos impediu, por exemplo, de participar de um plebiscito, esse voto, ele vilipendia a representação parlamentar. Nós temos o direito, José Silva, de maioria, opinar sobre uma questão atrelada à dinâmica do Estado. Ninguém quer conspurcar, Valdir, a competência parlamentar, jamais. Agora, é como se nós estivéssemos num diálogo onde o mudo berra para o surdo. Isso é impossível, não vai acontecer. E nós não tivemos o direito de optar por um plebiscito, Silva. É a veia mais nobre da cidadania, quiçá o próprio voto para a democracia representativa, Pugina, que é a manifestação direta do cidadão, sim ou não. Perfeito. Eu diria mais, né? Tu que és um conhecedor aí da história, daqui a 20, 30 anos, quando nós olharmos para esse momento, deveremos passar, né? Esse temporal deverá
ser superados, e nós olharmos para trás, o que os nossos filhos, o que nós vamos pensar desse momento em situações como essa, onde um deputado, uma deputada aqui faz uma defesa de uma atitude que eu não vou chamar de... seja demais chamar de criminosa, mas uma atitude que depõe completamente contra a sua missão enquanto político. É antipatriótico isso. Não, é antipatriótico, é a primeira delinquência realmente. Por quê? Porque é da atividade essencial do parlamentar cuidar das contas públicas. Perfeito. Os parlamentos nasceram para isso, para autorizar a despesa, para controlar o gasto público. Está na origem do surgimento dos parlamentos desse tipo de representação. Agora, se um parlamento percebe que a despesa do Estado cresce assim e que a receita do Estado cresce assim e não faz nada, acorda, cara, não faz nada, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 12 anos na Assembleia, está vendo isso acontecer? Mas olha, o que fazem os nossos legisladores em relação ao gasto público, ouvindo a voz, o berro das galerias que estão lá cuidando do dinheiro deles, mas e nós, sociedade, pagadores de impostos, ficamos jogados nesta situação? Essa eleição tem que pensar muito sério em quem reeleger, quem reconduzir para lá. É verdade. Estamos aqui na RDC. Olha aqui, minha gente. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. São 511 mil pontos de net nos principais municípios gaúchos. Nós estamos ao vivo, lá em Bento Gonçalves, Caxias, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Vale dos Sinos, Porto Alegre, região metropolitana, todos sintonizando ao vivo a grade da nossa emissora e especialmente aqui o nosso programa Atividade, que existe há 25 anos, sempre ao vivo. Então, espetáculo. Se fidelize cada vez mais com a nossa emissora, que nós contemplamos vocês com uma grade eclética, né, muito bem elaborada, aqui pela nossa direção, né, Márcio Irion, é claro, Gilberto e todos os amigos que compõem a diretoria, os técnicos da nossa emissora, que estão aqui empenhados absolutamente em levar a melhor programação, a melhor imagem, melhor áudio, melhor som para vocês, nossos telespectadores, ok? São 511 mil pontos. E estamos também nas plataformas, né, digitais. Estamos girando pelo mundo, no YouTube, Facebook e Instagram. Então não assiste a RDC TV, quem não quer. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971, Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox 3302-4343. O site Vidrobox é vidrobox.com.br. Vamos adiante dizendo que Luminari, iluminação técnica e decorativa, é sensacional. A linha de produtos de iluminação da Luminari é extraordinária, extremamente moderna, atualizada, o melhor design, né? As melhores composições de decoração passam pela Luminari, ok? Endereços: Quintino Bocaiúva, 877, Venceslau Escobar, ali na Tristeza, 2150. Telefones Luminari, 3019-6877 e 3268-2929. Luminari, @luminari.com.br, ok? Luminari, iluminação técnica e decorativa. Tudo de bom é com a Luminari. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação estão na Luminari, ok? Te liga porque é bom demais. Vamos adiante ainda dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. E a Cobase, minha gente, líder no segmento vidreiro, eu todos os dias digo isso aqui, é o segundo dia consecutivo. A Cobase é a maior empresa, o maior grupo PET do Brasil. Com mais de 33 anos de liderança no varejo PET, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Ela tem 70 lojas, a matriz tem 11 mil metros quadrados em São Paulo, 11 mil metros quadrados. É um negócio fantástico. E agora 4 lojas no estado gaúcho. Nós temos uma lá no Canoa Shopping, temos uma no Praia de Bela Shopping, temos uma no Barra Shopping e outra no Shopping Iguatemi. Ok? Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas
e os animais de estimação. É uma mensagem maravilhosa, é uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva esta experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Você vai ver aí, eu não sei se já passou o filme da Cobase, que é muito interessante, muito bonito. Eu peço ali para a nossa técnica, mais uma vez, olha isso, ó, que maravilha. Espetacular, né? Sensacional. Isso é Cobase, tá? E o CIE, minha gente, CIE do Rio Grande do Sul, que é PhD, é o melhor CIE do Brasil. CIE RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Estagiários, liguem-se, CIE RS. É espetacular. Aí você tem a condição, a capacidade de examinar as suas tendências profissionais, ok? Através de um grande estágio, onde você vai avaliar, examinar realmente qual é o rumo que você quer tomar na sua atividade profissional. Isso passa por um estágio no CIE RS, que é o CIE modelo no Brasil. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidades. Isso é o CIE RS, dá uma olhada. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Muito bem. Vamos adiante dizendo que a Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Se você, alô cidadão, alô chefe de família, não tem um plano de previdência complementar, está cometendo um ilícito, diria, porque é um risco. Se você é contemplado, lamentavelmente, com a perda da vaga de trabalho ou uma enfermidade, o seio familiar é que vai pagar esse ônus, você não tendo um plano de previdência complementar. Aí surge a importância da Aspecir, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Centenária, tem sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65, no primeiro andar. O seu telefone é o 3228-1999 e o seu site é aspecir.com.br. Vamos adiante dizendo que Gimo Multisuperfície está aqui na nossa bancada, espetacular. Seu dia tem 24 horas, não desperdice seu tempo. Uma limpeza sem enxágue, limpeza seco, é espetacular. No corporativo, no escritório, consultório ou na residência, evidentemente, é indispensável a presença de Gimo Multisuperfícies. Dá uma olhadinha como é que funciona maravilhosamente bem. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Outro lugar, peguei uma caminho para poder vir para cá. Vamos adiante então, dizendo que vai falar conosco agora Percival Pugino. Hoje eu estava vendo a questão dos recursos para as campanhas eleitorais. Os partidos têm acesso àquele fundo, né? E fizeram ali um rateio proporcional às suas bancadas. Até aí tudo bem, embora tudo mal. Na minha opinião, não deveria ser assim. O financiamento para as campanhas eleitorais deveria ser privado.
tipo de eleição deveria ser de outro modelo, enfim, está tudo errado aqui no Brasil, mas como sempre a gente se queixa, está tudo errado, mas ninguém mexe, e quando mexe, mexe para piorar. Por exemplo, esse financiamento público veio para piorar, porque o que está acontecendo é que esse dinheiro está indo para financiar a reeleição de parlamentares que a gente não gostaria de ver reeleitos. Ou seja, contrariando a vontade da sociedade por renovação, o dinheiro da sociedade que foi destinado para as campanhas eleitorais está sendo usado pelos partidos para reeleger e assegurar o mandato dos seus caciques. Que maravilha, né? Eu cansei de dizer, não é uma furada, mas a sociedade gostou. A sociedade achou que não, realmente, com isso vai diminuir a corrupção. Vai, vamos reelegendo todos os corruptos. Nós vamos contar, vão reaparecer todos lá. E agora estão fazendo combinações as mais exóticas para assegurar os seus mandatos. Aquela briga do PT com alguns partidos do PMDB, se acertaram todos nas composições estaduais, né, para garantir cada um cuidando do seu ninho, dos seus mandatos. Enfim, os partidos políticos entraram num descrédito e estão correndo chapéu para as tais vaquinhas. Eu fico me perguntando que disposição que o senhor e a senhora têm de chegar para financiar, ajudar a financiar um partido político, ou financiar políticos numa campanha eleitoral. Olha, a dificuldade está imensa. Os números que eu tenho aqui, eu busquei no jornal hoje, o PT foi o partido que até agora mais arrecadou em vaquinha, né? Arrecadou 440 mil reais. No Brasil. No Brasil inteiro. De um total de 4.600 doadores, o que dá uma média de 95 pila por doador. Essa caixinha não vai encher nunca. Se não botar a mão no cofre, se não tiver um desvio, não vem, né? Aí é difícil. Então, e o segundo partido que tinha ali, a Marina Silva tinha levantado 158 mil reais de 1.200 doadores. Ou seja, a quantia chinelo, né? Quantia chinelo. Eu quero ver como é que vai funcionar essa campanha. É verdade. Olha, isso aí é o seguinte, é a primeira vez que há uma disciplina específica para a vaquinha eletrônica no Brasil. Isso é uma empresa que arrecada e repassa, a partir do dia 16 de agosto, quantias aos candidatos devidamente inscritos. Muito bem, Pugino. A rigor, isso criou uma expectativa de arrecadação. Só que as pessoas estão cientes e conscientes de que todo doador, José Silva, terá o seu CPF inscrito ali e será cruzado com a Receita Federal para viabilizar o quê? O limite de 10% por doador pessoa física. Então, as pessoas estão, obviamente, cientes disso e reticentes por causa disso, por conta de que isso é multiplamente fiscalizado. Isso é uma malha fina adicional. Até aqui, tudo bem. O problema é que essas quantias repassadas nacionalmente aos partidos políticos, elas não têm um critério único. O partido A utiliza uma matriz de raciocínio, o partido B outra. Haverá uma discussão breve no Tribunal Superior Eleitoral em torno disso, Silvas. Correto. Porque as resoluções partidárias, elas percorreram e percorrerão ainda até domingo extremos com relação a esses valores. E com relação ao cenário político, Pugina, é importante destacar o seguinte: o PSB, Partido Socialista Brasileiro, está se reaproximando do PT. Provavelmente o Ciro Gomes não terá o apoio do PSB nacional. Isso significa uma desidratação em termos de horário e palanques. Então, se visualiza num cenário bem razoável, a partir das pesquisas e das oscilações, Valdir Bianchesi, uma perspectiva de crescimento do Geraldo Alckmin. Há uma perspectiva de crescimento do Geraldo Alckmin que, num cenário linear, pelas últimas duas pesquisas, sobretudo esta referida hoje no Poder 360, é razoável supor, Silvas, que pela força coligada, Centrão, PSDB, que ele vai galgar mais espaços percentuais, ultrapassar a Marina, ultrapassar o Ciro Gomes, e o segundo turno hoje, numa perspectiva analítica, se encaminha para Bolsonaro e Ciro Gomes. Esse é um cenário de razoabilidade, sem torcidas, sem expectativas. Bolsonaro e Alckmin. Bolsonaro e Alckmin. Esse é um cenário de segundo turno, de uma expectativa linear a partir das pesquisas, vírgula, pesquisas idôneas, certo? Pesquisas idôneas. Pesquisa de um site respeitável, monitorado
nacionalmente por interesses que vão de A a Z, mas que tem como responsável um jornalista multipremiado, né, que é o Fernando Rodrigues, um jornalista sério, que se debruça em torno de dados minuciosos. Então, Silvas, começando pelo Pugina lá, o financiamento de campanha no Brasil é bilionário, extraído de dentro do orçamento da República. Agora a senhora vá numa UBS, numa UPA, num hospital público e vá ver se tem bisturi lá. Vá ver se tem cordão de sutura, se tem gaze, se tem bico para criança. Vai lá ver se tem. Vai lá ver se tem no serviço público esse tipo de estrutura. Ou então essa frescura da lei de da lei de licitações do menor preço. Grampeadores inteiros são comprados em licitação e postos no lixo, porque eles não grampeiam coisa nenhuma. 2, 3 folhas de papel e no grampo não alcança, Pugina. Essa é a lei de licitações do Brasil. Agora, 1.473.000.000 reais tem para campanha eleitoral. E tem partido político hoje que tem no tesoureiro a pessoa mais importante. Porque o repasse dali, ali é que está a chave do cofre. E tem partido que tem 3 tesoureiros na cadeira. Por que será? Nós estamos falando de uma quantia extraordinária. Tem partido político no Brasil, Silvas, que disporá na eleição de 57, 60 milhões de reais. Isso é uma Babilônia de dinheiro para fazer política. Se um partido político não tem como captar recurso, tem partido político no Brasil que vai fazer traço na pesquisa, mas vai ter milhões para gastar. Como explicar isso? É lamentável. Como explicar isso, José Silva? Aí vai num hospital público, Pugina. Vai num hospital público. Que contraste, né? Não tem bisturi, mas tem médico abnegado, fazendo plantão, pagando para trabalhar. Não tem gaze, não tem sutura. Estão lá os médicos fazendo o que podem. Mas o Congresso trabalha em causa própria, evidentemente, né? Olha, Silva, São Paulo, pesquisa para o Senado da República em São Paulo. Primeiro lugar, Eduardo Suplicy. Segundo lugar, Marta Suplicy. Pesquisa em Maceió, Alagoas. Primeiro colocado na capital, Renan Calheiros. Que vergonha. O Senado, olha, eu vou ser bem sincero, honrando o convite que tu me proporciona a possibilidade de estar aqui hoje conversando com telespectadores, com o professor Carlos Augusto Galíquio, advogado. Só gente boa. Que manda uma mensagem tão carinhosa que chega a me emocionar. Foi meu professor. A Regiane Mota, abnegada, assiste todas as noites a atividade. Muito obrigado pela sintonia maravilhosa aí. Parabéns. A eleição agradeço. Será mais uma facada em pessoas de bem, Pugina. Se nós não sairmos de casa para votar no domingo, dia 7 de outubro, não estimularmos as pessoas das nossas relações, Valdir, que ficar em casa é pior, tem que sair de casa e ir votar domingo. Sol, chuva. Não é um sacrifício, é 4 anos, Silvas. É um cheque em branco, Silvas. É importante sair de casa e acreditar. Às vezes 150 votos faz uma tremenda diferença. Se eu tivesse ido votar. Então, para que tu não te arrependas disso, sai de casa no domingo e vai votar naquela pessoa que tu acredita. Porque se as pessoas estão raciocinando, Silvas, que a inércia vai resolver, não vai resolver. Verdade. O protesto, né? E tem muita gente que acha que quando chega a hora de votar, o cara começa a pensar e diz, mas nesse sistema eleitoral eu voto numa pessoa e elejo a outra. Porque o voto é proporcional, então tem o coeficiente. Não. Com esse coeficiente eleitoral. Não é hora de discutir o sistema, o regime, porque é a hora de votar. Essa discussão eu faço há 30 anos. Inútil, já lhe digo, essa discussão é inútil. Ninguém vai tomar medida alguma. Nós vamos continuar, infelizmente, sob esta regra. Quem que não quer uma eleição barata? Faz voto distrital. O candidato faz campanha a pé. Racionaliza, ele sai apertando de mão em mão, batendo de porta em porta, como são as eleições na Inglaterra. Muda o sistema eleitoral. Agora, esse tipo de campanha que nós fazemos aqui é isso aí. Nós estamos em agosto. Então, agora eu tenho que votar. Votar em gente boa. Votar em gente boa. Pessoas que têm um caráter semelhante ao seu, que vão tomar decisões em conformidade com o seu próprio juízo moral. Pugina, nós estamos em agosto. Desculpe te interromper. Estamos em agosto. Os principais candidatos ou pretensos candidatos à presidência da República não têm chapa formada.
Porque será que há uma dificuldade tão grande, José Silvas, em localizar uma mulher ou um homem para compor uma chapa com idoneidade? Não é. O problema todo está aqui na telinha da televisão. É compor o horário de rádio e TV. Onde o Congresso legislou novamente em causa própria, em auto-umbigação, tratando do seu umbigo, privilegiando feudos, relações de suceranos e vassalos, por conta do horário de televisão. É verdade. Eu não gosto das provocações que fazem aqui, essa grenalização, porque eu sou um gremista, mas não gosto das brincadeiras. Mas agora estão dizendo aqui, hoje é dia de gremistas irem para a arena e colorados colocarem o pijama e irem para a frente da TV. Ah, eu já sei quem fez isso aí. E outra coisa, e não esquecer da pantufa. Tá bom. Não, mas hoje tá frio, botar o pezinho numa pantufa faz bem, né? É a segunda melhor coisa do mundo. Pantufinha, agora, né? Vão secar na frente do vídeo ali, tá certo, né? Pô, é que hoje é Grêmio, né? É. Nós temos aí 9 jogos durante um mês. Eu imagino como é que está o Oscar Algair. Na ponta dos cascos, dobrando os dedos, fazendo assim, ai, porque eu nunca vi tão colorado. Oscar Algair, que é o nosso presidente da Algair Engenharia, figura querida demais, mas é um colorado como poucos. É de cravate. Ele não baixa a guarda. Não, sempre atento. Sempre atento, né? Ele está aqui falando, ai. Vamos lá para a arena lá, meu amigo, vamos ver o que dá. Depois do jogo, flauteia, tá, meu amigo Oscar? Flauteia depois, mas deixa passar o joguinho depois, tá? Falando em Algair, vamos falar da Algair Engenharia. Olha aqui, ó, tudo de bom. É uma empresa, é a grife da melhor construção. As melhores lojas, magazines, joalherias, farmácias, etc., livrarias Cameron, são obras da Algair Engenharia. Olha só que obra, olha o que é essa plástica. Isso chama-se grife Algair Engenharia, que não abre mão da qualidade da obra e dos prazos de entrega. Vai Paquetá Esportes, é Algair Engenharia. E assim nós vamos para o Magazine Luiza, Swarovski. Quer mais? Quer Magazine Luiza, Kamikado, Lojas Renner, Hamburgueria do Grêmio, Calunga, várias galeterias, Coco, Bambu, aí, Supermercado Zafari, tá? Aí, não, esse Supermercado Zafari, shoppings faz a Algair Engenharia, maravilhoso. Esse Supermercado Zafari lá da Ípica, né? Zona Sul, é sensacional, né? Um supermercado da rede Zafari, dos mais bonitos, tem uma plástica incrível, né? E muito bom para os clientes transitarem na loja, né? Do Zafari lá da Ípica, que é o Zafari Ípica. É uma obra da Algair Engenharia, linda demais. Então, tudo de bom é com a Algair Engenharia, que tem sede em Porto Alegre, a grife da melhor construção, na rua Vila Cabrita 393, o telefone é o 3339-1250 e o site é algair.com.br. Seguimos em frente. Fala, Valdir. Tem uma outra matéria interessante no jornal hoje, que é a queda do desemprego no país. Mas ela é uma queda que ela é demonstrada a partir de uma situação muito preocupante, que é o número de pessoas que deixaram de procurar emprego, porque não acreditam que possam se recolocar no mercado de trabalho. Então, essas não estão mais no cálculo, razão pela qual, então, não é uma queda efetiva. A situação no país é muito grave em relação ao desemprego. Os números que são divulgados pelo IBGE, eles são inferiores à realidade. E nós vemos hoje, no nosso dia a dia, olharmos lugares, empreendimentos comerciais, indústrias que estão fechando. Essa semana estava em Caxias e nós tínhamos uma marca maravilhosa, a Guerra Implementos. Acreditar que a Guerra fechou no estado do Rio Grande do Sul, fechou as portas, por conta de não conseguir fazer com que os seus negócios pudessem ir à frente. Então, tudo isso que se fala do ponto de vista, eu não tenho tanto conhecimento, aliás, parco conhecimento perto de vocês em relação às questões políticas, mas em relação às questões de mercado, nós temos que entender, e a sociedade tem que entender, que esse desemprego, essa situação, essa falta de recursos, outra pesquisa que saiu há alguns dias, da dependência das pessoas, dos aposentados, o que é um absurdo. Muitas vezes, em função da crise, a única renda é a renda do aposentado. E quero dizer para vocês algo que eu acho que é muito ruim. Se as coisas não melhorarem no país, é possível que até a própria remuneração do aposentado comece a ser paga de forma parcelada. O provento do aposentado parcelado. Por falta de recursos. Situação extremamente complexa, né? Então, nós estamos vivendo
E esse é um aspecto... Isso é a origem de um péssimo governo, um governo irresponsável que foi derrubado. Dizem aí aqueles que foram surrupiados, né, que golpearam o país, ainda dizem que foram golpeados, que é golpe. Golpe, se imagina se tivesse esse governo Dilma Rousseff, não existia mais Brasil. A Venezuela estava mandando aqui. Vocês estavam comentando há pouco da questão do recurso necessário para fazer uma campanha política, que eu nem faço nem ideia de quanto seja o recurso necessário, digamos assim, do ponto de vista da utilização na campanha. Porque eu não tenho a convicção de que todo esse recurso vai efetivamente para a campanha. Mas aí é outro problema. Bom esse Valdir. Bom esse Valdir. Vejam o que foi a campanha de 2014, o que a candidata do Partido dos Trabalhadores fez nos seus programas eleitorais. Produção de cinema. Mentiras, né? Porque ela mentiu sabendo, quer dizer, a crise já estava às portas, né? Tanto que imediatamente após a eleição, uma série de medidas acabaram sendo tomadas em função disso. Então, infelizmente, a gente vive... Inclusive, anunciou uma reforma da Previdência. Inclusive. Tá? E nesse sentido, eu digo o seguinte, é importante também, na hora de avaliar tanto os candidatos ao governo do Estado, quanto aos candidatos à presidência da República, qual é a sua predisposição em relação às reformas. Sem que nós façamos reformas estruturais, e a da Previdência, para mim, é a primeira, Antônio Augusto, nós teremos problemas em pouquíssimo tempo. Isso que o Valdir fala é grave, José Silva. Parcelamento de provento de aposentado, quando se sabe, por exemplo, o trabalho heróico, hercúleo que o CIEE faz aqui para viabilizar estágios, onde às vezes, isso são dados que o CIEE, está no site do CIEE, pesquisas, José Silva, referem que o estagiário e o aposentado, em grande parte de regiões inteiras do Brasil, sustentam as famílias. Isso que o Valdir traz aqui aproxima-se do trágico. Se nós estamos parcelando o provento do aposentado... Núcleo de atendimento socioassistencial. É isso aqui que eu me refiro. Mas sobrenome está aqui. Vários estados brasileiros parcelam os proventos dos seus aposentados. Mas eu digo da União, é o limbo. Mas é o mesmo, é um caixa como qualquer outro, que chega um certo momento, entra em colapso. Né? Isso que o Valdir também... E aí ou o governo vai imprimir dinheiro e vem a inflação... Sim. Né? Ou vai buscar o dinheiro no mercado, não tem, porque ninguém vai querer emprestar, sabendo que a situação, a possibilidade de receber de volta é terrível. E aí aparece sempre aquele, não, mas então tem que fazer uma auditoria dessa dívida. Quer dizer, na hora de pegar o dinheiro para gastar é muito bom, mas na hora de pagar a conta, aí querem discutir. É importante salientar, o general Encontro, aí do que está dizendo, que o governo federal, para respirar, ele continua contraindo dívida. Sim, sim. É a única forma nesse momento do governo. Não há outro caminho. Continua contraindo dívida. E em que algum momento, esse é o problema, em algum momento isso terá que ser pago. Então nós estamos realmente vivendo um momento trágico e eu acredito que as eleições, a resposta não é não ir às urnas como um voto de protesto, mas é protestar votando. Se é que é possível protestar votando. Tá? É o candidato que... sei lá, não reeleger, como tem algumas campanhas que estão nesse sentido, talvez não eleger um deputado, Antônio Augusto, que vem para o jornal, Cugina, e se vangloria do fato de ter votado contra algo que traria 700 milhões de economia para o Estado. Isso impressiona. E são pessoas com esse tipo de raciocínio que se apresentam como habilitados e cientes da situação do Estado. Isso é algo que, se analisarmos num contexto frio, é triste, é entristecedor que alguém se apresente, Valdir, com esta pretensão e defenda-a, ciente desses números que tu referes aqui. Sabe? E além disso, tem uma questão aí que o nosso querido Silvio Lopes indaga, né? Sim. Que é a questão da fake news no horário eleitoral. A fake news, dentro de um contexto imediato, 2 semanas, 10 dias, será a protagonista da campanha eleitoral. E do ponto de vista fiscalizatório, existe toda uma preocupação e zelo, TSE, TRS,
Todos estão cientes e conscientes de que isso tem um componente danoso em todos os segmentos da mídia audiovisual, José Silva. Entretanto, a fiscalização a ser feita por candidatos entre si, coligações entre si, Ministério Público e polícias, ainda que de uma maneira muito intensa, creio que será insuficiente diante do volume de assuntos com essa envergadura. Eu participo de um grupo de juristas que se debruça em torno disso e é enxugar gelo, porque a multiplicação da fake news, ela tem um componente básico, ela lida com a desinformação das pessoas. Há, inclusive, uma perspectiva quase lírica, dizia José Silva, de direito de resposta em fake news, mas isso beira o lírico. Não há demanda suficiente que tramite num curto espaço de tempo de uma notícia de manhã e que 3 dias depois vai ser requentada com direito de resposta. Então, o que acontece, José Silva? A perspectiva é de que isso faça com que as campanhas eleitorais se transformem num cenário de guerra. O valentão da internet, os valentões, né? O ministro Fux propôs lá um protocolo, teve um partido que não assinou o protocolo. Mas sempre que se fala em fake news, eu me lembro da fake analysis, que é, na minha opinião, mais danosa do que a própria fake news, que é a análise falsa. O fato é real, mas a análise que o analista, que o veículo, que a emissora de televisão faz daquele fato, o modo como aquele fato é levado à opinião pública, e aí vale o sorriso do apresentador, o gesto, induz o observador, aquele a quem se destina, o destinatário da informação e da notícia, a um juízo errado a respeito. Então, isso nós convivemos diariamente, permanentemente. Nós estamos sujeitos à análise falsa, mistificadora da realidade, análise enganosa, tendente a conduzir a notícia que é real a uma interpretação errada. Isso aí é o tratamento privilegiado subliminar, que é uma figura danosa. Porque, como tu disseste, às vezes um adjetivo, uma careta, um sorriso, uma expressão de contrariedade, pessoas, milhões delas assistindo televisão, ouvindo rádio, ficarão impressionadas. Todavia, há veículos de comunicação, jornalistas, comunicadores extremamente segmentados. E isso, hoje, agora que eu me refiro, hoje, né? Hoje é dia 2 de agosto, né? 1º de agosto. Isso é um problema, mas este problema poderá ser potencializado durante a campanha eleitoral. A campanha começa quando na TV? A campanha começa no dia 11, né? 16 de agosto, ela começa a ser liberada, né? E a propaganda de televisão é dia 26 de agosto. 26 de agosto. Quando o jornal fala... 1 minuto para o fechamento. Na ocupação da fazenda tal, não é, sem terra, isto é uma informação deturbada. Ocupação. Houve uma entrada de pessoas dentro daquela fazenda. O nome disso é invasão. Invasão. Se eu digo que é ocupação, eu estou usando o vocabulário do invasor. Eufemismo. Entende? Não era para entrar, proibida a entrada, derrubaram a cerca e entraram e tomaram como coisa sua e só saem de lá com ordem judicial, o nome disso é invasão. Para dar um exemplo, assim, de como uma palavra trocada conduz as pessoas a uma interpretação errada. Os estudantes ocuparam o colégio. Não, tomaram o colégio, invadiram o colégio. É isso aí, exatamente. Minha gente, vamos embora. O programa se despede. Amanhã às 19 horas, como acontece há 25 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do nosso programa Atividade, aqui na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. São 511 mil pontos de net nos principais municípios do estado gaúcho e também estamos aí nas plataformas digitais no YouTube, Facebook e Instagram. Uma boa noite e até amanhã às 19 horas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.